Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast. Dessa vez, numa quinta-feira, a gente está fazendo podcast às terças, às quintas, mas sempre avisando vocês. Então, vou começar o podcast hoje falando que o Jardel não está conosco, mas na próxima, com certeza, ele vai participar. Então, os seguidores do Jornal Parque São Vicente, um grande abraço ao nosso amigo Jardel. Vou começar dando boa noite ao Danilo. Boa noite, doutor Danilo. Boa noite, doutor Peterson. Boa noite, Ícaro. Sempre bom estar acompanhando de vocês aqui. Hoje teremos uma entrevista bem legal. Ele é síndico e engenheiro, né? Ele vai explicar mais sobre as funções que ele exerce. E vamos que vamos. Vamos lá. Então, para vocês terem só um parecer, o nosso entrevistado hoje aqui, além de síndico profissional, ele é engenheiro civil. Então, você vai poder perguntar aí na página: meu apartamento está com mofo, o que eu faço? A construtora entregou faltando o parquinho. Tem trinca na minha sacada. RT, o pessoal pergunta muito, preciso de RT para colocar piso, preciso de RT para fazer a sacada. Então tudo isso a gente vai poder tirar as dúvidas hoje com o síndico profissional e o engenheiro. Meu boa noite agora é para o nosso síndico e engenheiro civil. Ícaro, seu boa noite. Boa noite a todos, boa noite pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Vocês são bem influentes aí nas mídias, né? Tenho certeza que vão agregar bastante aí para quem tá assistindo. Muito obrigado, Mel. Tava um pouquinho longe, então o pessoal talvez não escutou. Que legal. Então, vamos começar o nosso podcast. Vou falar pro pessoal do Jornal Parque São Vicente seguir a página Condomínio Net. Pessoal da Condomínio Net seguir a página Jornal Parque São Vicente. E vou te perguntar antes, Ícaro, já me fala já seu Instagram pro pessoal já saber. Se quiser procurar você, quiser procurar o síndico profissional Ícaro, como que eles fazem? É síndico.ícaro, Ícaro com Y e K. Síndico.ícaro. Síndico.ícaro. Claro que nos cortes a gente vai colocar isso daí, entendeu? Vai estar para vocês aí para poder saber. Que legal. Então vamos lá. Vamos começar hoje. Eu queria apresentar o nosso entrevistado e eu sempre começo perguntando como ele ingressou na carreira de síndico. E não vai ser diferente. Hoje a pessoa mais importante da nossa mesa, Ícaro, como você começou realmente como síndico? Explica um pouquinho pra gente. Tá, vamos lá. Eu comecei basicamente como quase todos os síndicos, né? Como síndico morador. Sim. Então, mais novo, fui comprar um apartamento de uma construtora, comprei o apartamento e fui ajudar os moradores, né? Ali, antes da entrega das chaves, aquelas dúvidas que todo mundo tem, né? Então, ia fazendo essa ponte com informações que a construtora não passava, dúvidas dos moradores ali, tentando ajudar todo mundo. Ícaro, por que você não se torna nosso síndico, né? A primeira resposta que eu dei foi não, que loucura, né? Eu falei, não quero. Mas enfim, plantaram a sementinha da discórdia, né? E aí topei no final das contas, descobri que realmente era uma loucura, mas uma loucura boa, né? E eu falo que ali eu descobri uma nova profissão mesmo, né? Assim, uma profissão que ela te pega pelo coração, ou ela te enlouquece, ou ela te faz muito feliz, né? Ou meio termo ali, vamos dizer assim. E aí, enfim, deu certo, né? Eu investi realmente na carreira, eu trabalhava em construtora antes, e aí eu saí justamente para me dedicar aí na carreira de síndico 100%. Mas vamos lá. Então isso aí te ajuda bastante. Eu já falei isso para você já. O Ícaro realmente é um dos síndicos que está na nossa carteira de clientes na Gomes São Giorato. Então eu já falei isso para você, que o fato de ser engenheiro e ter trabalhado numa construtora, isso te dá uma base muito forte, não dá? Dá muito forte, assim. Os problemas mais convencionais de condomínio é de construção, praticamente, né? E realmente, trabalhando em construtora, acho que não para dar a solução, mas para entender qual é a gravidade dos problemas, quem acionar, de que forma fazer, isso realmente ajuda muito, ajuda mesmo. Que legal. Pessoal, a gente vai falar muito disso hoje, então já falo. Obrigado pela audiência. Se vocês tiverem dúvidas, alguma coisa, manda aí que o doutor Danilo vai estar acompanhando. Ele já vai ler isso aí e perguntar pro nosso síndico. Claro, a gente tem alguns tópicos. Hoje, por se tratar de um tema tão importante, a gente tem um especialista na parte de engenharia, então a gente vai seguir alguns tópicos para vocês saberem como funciona dentro do condomínio. E um que eu acho de extrema importância, Ícaro, eu vou começar por ele, porque às vezes um síndico morador recebe um condomínio, ele avaliza aquilo e ele acaba nem verificando quais são os problemas reais daquele condomínio. Isso é bem comum, infelizmente. Eu falo porque eu comecei como síndico no passado, então eu fui síndico por 5 anos e eu até imagino que eu poderia ter sido um síndico melhor no início, principalmente no início. Depois sim, depois de 6 meses eu fui estudar, fui me aprimorar para realmente poder melhorar. Mas eu vou te perguntar uma coisa que eu sei que você já faz. Agora, qual a importância da vistoria em condomínios em implantação? Ou seja, aquele condomínio novo.
Então recebeu aquele condomínio, qual a importância dessa vistoria? Principalmente para um síndico como você, que é engenheiro civil. Acho que tem 2 pontos importantes aí, né? O primeiro ponto, assim, o síndico, ele não precisa ser onisciente, né? Ele não precisa saber de tudo, mas é importante que ele consiga, de alguma forma, saber com quem contar para fazer uma boa vistoria. Então, assim, o síndico não precisa ser engenheiro, né? É bom ser, vou vender o meu peixe aqui, né? É bom ser, mas, assim, se ele não é, ele pode contar com um engenheiro para fazer essa vistoria da área comum. E, assim, é importante ele fazer uma vistoria bem detalhada, né? E aí é o segundo ponto que eu ia falar, por quê? Né? Se ele não faz uma vistoria bem detalhada, não faz uma vistoria como deve ser feita, considerando todos os itens de instalação, principalmente, que é o que normalmente dá problema em condomínio, é bomba, portão, né? Essas coisas hidráulicas, elétricas, enfim. Então, assim, um ponto importante é ele se proteger também, proteger o condomínio, né? Às vezes tem algum problema que ele não viu na vistoria, por falta de visão mesmo, ou aprendizagem técnica, alguma coisa assim. E na hora que aparece o problema, não, foi um problema que você poderia ter visto na vistoria de entrega das chaves, você não viu, e agora? Aí fica com o jurídico essa briga para tentar resolver. Então, assim, vistoria de entrega de chaves, que nem eu falei, o síndico ele não precisa saber tudo, mas é importante ele saber com quem contar, né, para fazer uma boa vistoria, uma vistoria detalhada. Não pode ser superficial, olhar só pintura e piso, né? Na verdade, pintura e piso é o que menos importa. O que importa é o pessoal ter água no apartamento, né? Ter luz, ter elevador, enfim. Essa vistoria detalhada seria você contratar algum perito, algum técnico para acompanhar? Contrata um engenheiro civil para acompanhar essa vistoria? Contratou um arquiteto? Você pode contratar, né? O que é a vistoria de entrega das chaves, né? Vamos lá. O que as construtoras fazem, né? Então, o condomínio está próximo da entrega das chaves. Tem construtora que faz 30 dias antes, tem construtora que faz a vistoria, a gente chama de vistoria do síndico, né? A vistoria da área comum, ali 2 dias antes de entregar as chaves, né? Então tem essas diferenças. Então vai ter essa vistoria. O síndico ele vai avaliar se o condomínio está apto ao uso, né? Se os equipamentos do condomínio estão funcionando, se os equipamentos estão instalados, distribuídos. Vou dar um exemplo, se a bomba da piscina está funcionando, se a bomba elevatória de esgoto está funcionando, né? Se a caixa d'água está cheia, é importantíssimo, né? Tem construtora que chama o síndico para fazer vistoria com a caixa d'água vazia. E como é que você vai testar se tem vazamento? Né? Você não consegue. Então, assim, o fato de chamar ou não um técnico, um engenheiro, um arquiteto, enfim, para fazer a vistoria, acho que depende do síndico. Se o síndico tem na equipe dele alguém com essa expertise, né, eu acho que vale a pena. Eu vou dar um exemplo meu, né? Sim. Eu não sou um cara super conhecedor de bombas. Então, sempre nas vistorias eu levo um técnico, né, especialista em bombas, para avaliar bomba de incêndio, bomba elevatória de esgoto, bomba de água, bomba de sucção, bomba de recalque, enfim, todo tipo de instalação hidráulica, justamente para a gente evitar maiores dores de cabeça, né? Então, acho que sim, acho que é válido contratar, mas depende do síndico, né? Ele tem que avaliar ali se ele tem essa expertise para conseguir avaliar o condomínio dessa forma, né? Entendi. Eu acredito que, até pensando nisso que você falou, seria até uma boa dica para os síndicos de condomínios novos. Na Assembleia que ele foi eleito, ele já tentar uma votação para poder contratar alguém para acompanhar essa perícia. Sim. Porque, além de hidráulica, acredito que elétrica também teria que ser vistoriada. Algumas partes construtivas, que eu, leigo nisso, vou olhar, não vou ver nada, mas o engenheiro civil talvez olhe e fale assim, ó, aqui já tem uma trinca, aqui já tem algo errado, não vamos receber caída de água correta, tudo isso. Eu acredito que uma dica seria essa. Legal. Pessoal, ó, fica aí, a gente vai falar bastante ainda. O pessoal questiona bastante, preciso de RT para colocar piso, eu tô com problema de encanamento, tudo isso então você vai ter. Às vezes a construtora vira e fala, não vou no seu condomínio porque perdeu a garantia. Será que perdeu a garantia mesmo? Fora isso, a gente tem responsabilidade da construtora, vamos falar sobre tudo isso hoje. Ícaro, passando para um próximo tópico, até vou te falar, hoje mesmo eu tive um síndico que passou para mim que o condomínio está com algumas unidades com vazamento. Então não é só uma. Eu já tive condomínio parecido que o que me passaram é que a cola não deveria ter sido utilizada daquela forma, o encanamento, e acabaram trocando muita coisa. Então vamos falar um pouco sobre vazamento, mas vamos falar num prédio com garantia. Então a gente está dentro da garantia do prédio. Eu tive um vazamento, mesmo que seja entre as unidades. O que eu faço? Chamo a construtora, já coloco as pessoas para poder resolver isso? Como que funciona?
O primeiro passo é realmente acionar a construtora. Então, dentro do meu apartamento, eu estou com um vazamento, construtora. Fora do meu apartamento, eu estou com um vazamento, síndico. Isso é fato. Mas é lógico que assim, existe um problema em alguns condomínios, em algumas construtoras, que a principal ponte de contato do morador com a construtora, às vezes, é o próprio síndico. Né? Então, sim, por isso que, às vezes, dependendo da quantidade de problemas e vazamentos que está dando, né, o morador acaba acionando o síndico. E não é diretamente uma obrigação do síndico, nesse caso, de intervir, né, junto à construtora, mas dependendo da quantidade de moradores, dependendo do impacto que isso está causando para as unidades, acho que vale sim o síndico fazer uma ponte, né, entre moradores, construtora. Eu estou tendo esse problema desse tamanho, dessa proporção no condomínio, mas é bem importante assim que os moradores entendam que isso é uma responsabilidade da construtora. Não do síndico. Não do síndico. Vou esticar isso daí. Ó, vamos falar que já acabou a garantia. Isso. Daquilo, morador, eu tô morando no apartamento de baixo. Tá aquela mancha enorme de umidade no meu teto. O síndico tem responsabilidade nisso? Ele que tem que resolver? Não, de forma alguma. O máximo que ele pode ser é um intermediário. Olha, eu vou facilitar o diálogo dessas duas unidades aqui. Aí sim ele pode intervir. Mas o correto é a unidade de baixo entra em contato com a unidade de cima. Eu estou tendo esse impacto, esses danos, etc. A gente precisa resolver. O síndico ele é o intermediário. Né? Se ainda assim não der certo, né? As duas unidades estão brigando ali, briguem para lá, o síndico para cá, o condomínio para cá. Na verdade, seria realmente só essa parte de intermediar e até auxiliar, né? Que o síndico tenta... É que perguntam muito isso, muito. Não, mas o síndico tem que se virar. O síndico tem que ir lá. Não tem não. Então, na verdade, o síndico ele pode auxiliar, mas não é o condomínio que vai resolver. Isso. É só se for comprovado na discussão entre os dois que esse vazamento é oriundo de um cano do condomínio, de um cano que vem da área comum. Tem que dar essa ressalva. Sim, também. Eu vou até perguntar isso. Falam muito disso. Não, peraí, ó. Encanamento horizontal é do morador, vertical é do condomínio. Teoricamente sim, é verdade. Assim, se for uma aprumada do condomínio, né, inclusive ela impacta, falando do condomínio de garantia agora, né, se você mexe numa aprumada, você perde talvez a garantia hidráulica daquela torre inteira. Então realmente é importante, nesse caso, o condomínio intervir sim. Né? Que legal. Quando envolve aprumada. Então, sim, pensando, né, basicamente assim, horizontal, vertical, sim, faz sentido. Vamos lá. Quer fazer alguma pergunta, doutor Danilo? Senão, eu vou seguir aqui com... Eu já tenho algumas perguntas pro Ícaro. O pessoal fez bastante hoje à tarde, então vou começar com algumas aqui. Eu ia perguntar sobre os pisos, né? Então, vamos lá. Pode falar dessa daí. Troca de piso em área molhada. Cozinha, banheiro, lavanderia. Necessita de RT? Sim, necessita de RT. Eu gosto de sempre trabalhar assim, né, com os condomínios, né, de fazer uma tabelinha simples. Qual é a alteração que a unidade vai fazer? E um xizinho aqui no sim e no não, né? Então, precisa de RT, não precisa de RT. Por que precisa de RT nesse caso? Troca de piso de área molhada, você impacta na garantia, se tiver garantia, ou não, enfim, você impacta em impermeabilização. Então você vai trocar o piso daquele banheiro, você precisa garantir que aquela impermeabilização vai ser bem feita e não vai dar vazamento na unidade de baixo, que era o que a gente estava falando agora. Sim. Né? Então é importante sim fazer RT e não só RT, fazer uma boa execução, para não ter maiores prejuízos. Né? E se o morador fala assim, mas eu não vou trocar, vou colocar um piso por cima, só elevar o meu piso. Sobreposto? Eu peço RT mesmo assim. Porque aquele piso não estava projetado para ter um outro piso em cima. Né? Isso pode sim ocasionar fissuras ou trincas, etc., na laje, na própria impermeabilização, etc. E tem outro ponto. Por mais que você vai colocar um outro piso, né, você vai precisar fazer um acabamento no ralo, você vai precisar mexer no vaso sanitário. Né? Isso pode sim ocasionar um vazamento. Então precisa de RT. E eu, particularmente falando, né, não sou favorável à instalação de piso sobre piso em apartamento. Eu acho que não é muito bom. Mas, né, essa é uma outra discussão. É que nós já tivemos condôminos perguntando isso. A gente vê de outra tudo. Discussão, exatamente. Até o que você está colocando aí, me perguntaram isso hoje e, claro, de forma leiga, eu acabei respondendo que sim, teria que ter, até mesmo porque eu vou falar algumas sacadas, o pessoal costuma igualar a altura. E quando... A maioria vai atrás de, acho que espuma expansiva, tem até umas pedrinhas que eu não sei o nome daquilo lá, para deixá-la mais leve.
Não só simplesmente jogar cimento ali e colocar um piso, não é, Ícaro? Exatamente. Existem hoje várias soluções no mercado, né, para realmente fazer um piso sobre piso, fazer um nivelamento. Né? Importante, assim, contratar um engenheiro, eu acho que é o básico. Fundamental. Né? Não dá para fazer isso sem engenheiro. E o engenheiro avaliar o que está no manual do proprietário, né? O que o manual do proprietário permite executar. Então, permite executar uma sobrecarga na laje de tantos quilos. E ele vai avaliar se isso comporta ou não. Se comporta, não tem problema. É só ter um projetinho bem executado, né? Lógico, alterações mais drásticas é importante ter um projeto, não só ART. Né? O pessoal acha que obra se resume a ART. Né? Falando nisso, pera aí. Vai lá, mas que eu tenho outra aqui não, amigo meu. É que faz parte, porque o Saulo IEBC fez uma pergunta simples. O que é uma RT? Muitas pessoas não sabem. A RT é o seguinte, é anotação de responsabilidade técnica, né? É um documento que um engenheiro ou um técnico da área de construção, enfim, tem engenheiro de tudo, né? Engenheiro elétrico também faz a RT. É um documento que atesta que aquela sua obra ela vai ser feita com a responsabilidade de um engenheiro, com o acompanhamento de um engenheiro, com a instrução de um engenheiro e ela vai cumprir as normas técnicas. É isso que é a função de uma RT. Então, se tiver algum problema na sua obra, primeira coisa, tem uma RT? Tem. Eu vou acionar um engenheiro e vou pedir o feedback dele, ver se ele acompanhou a obra, ver se ele tem um relatório, ver se ele identificou, se ele instruiu os funcionários de como que deve ser executado. A gente sabe que o engenheiro não vai executar, né? Mas ele tem que acompanhar. E a responsabilidade dele está ali, o número do CREA dele, é para isso que serve a RT. Vamos seguir nessa. Tem uma polêmica aqui agora. Vamos lá, Ícaro. Aí você vai ter que explicar e vocês perguntam demais. Pessoal, pode continuar mandando suas perguntas. E os famosos nichos de banheiro. Meu Deus. É permitido isso daí? Depende. Depende. Existem. A maior parte das construções hoje, vamos falar de Minha Casa Minha Vida, né? Minha Casa Minha Vida, 90% hoje é com parede estrutural. Ou é de alvenaria estrutural ou parede de concreto. Ponto. Não pode. Nesses casos, não pode. Agora, existe um prédio onde uma das paredes do banheiro é feita de drywall. Normalmente, o manual do proprietário permite uma alteração. Tá? Nesse caso, na parede de drywall que não é estrutural, aí sim você pode colocar um nicho. Agora, no restante das paredes que não são estruturais, ou para dentro do shaft, né? Normalmente o pessoal fala assim, não, mas o shaft é drywall, não é estrutural. Posso fazer um nicho? Não. Não, no shaft também não pode? Não pode. O shaft ele funciona como um lacre de validade e garantia. Né? Então, se a gente rompe esse lacre, se a gente invade o shaft, o que garante que dentro daquele shaft está tudo na garantia? Né? Entendi. Vou até falar, claro, apartamento que eu já morei, não é o que eu moro mais, viu, pessoal? Eu morei num apartamento que tinha uma cobertura do shaft de plástico, PVC, acho que né? Sei, de fibra, assim, isso, né? Isso. Era bonito. Só que minha esposa falou, não, eu não quero isso aí não. Eu falei, mas como assim não quero isso não? Eu fui, através de uma RT, perguntei para a construtora falou, sem problema, você quer fazer uma paredinha de drywall e colocar uma pastilha? Sem problema. Eu tendo qualquer problema, eu vou ter que quebrar. Só isso que eu vou te falar. É isso também. Eu fiz a parede, mas esperar. Falar, o dia que precisar, a construtora vai vir, vai quebrar e acabou, né? Isso é verdade, assim. Corre esse risco. Espero que você tenha avisado o morador que comprou, viu? Não, ele sabe. É assim, por isso que o ideal é que se for fazer esse tipo de alteração, espere ele no mínimo uns 5 anos, realmente, que é o prazo da maior parte das garantias, né? E se tiver vazamento, vai ali, a construtora vai ter o padrão de acabamento, ela não vai ter problema. Mas e no final, você fez a alteração ou não? Dessa do shaft? Fiz, mas não com a RT. Com a RT foi permitido. Só que ficou bem claro. A resposta que veio para mim falou, se tiver que mexer, vamos quebrar. Tá bom, então. Daí só ficou, mas foi uma parede drywall. Eu sei que não impacta em nada, mas ele deixou bem claro que quebraria. Falei, tá ótimo. E eu tenho outra. Daí isso aí foi até de uma síndica. Hoje ela falou comigo. Algumas unidades, era o que eu estava explicando, algumas unidades do condomínio estão com problemas de vazamento. Já não tem mais garantia. Aí eu vou te perguntar, você quer uma pergunta um pouco jurídica, depois eu vou devolver para o doutor Danilo. Você já teve algum caso assim e você entende que existe a responsabilidade da construtora? Eu entendo que pode existir. Tá? Por mais que não tenha garantia, às vezes é algum vício construtivo, algum vício oculto, né? Que pode sim existir uma responsabilidade da construtora. Eu acho que o primeiro ponto é avaliar a urgência.
Né? Então é algo que a gente pode primeiro fazer uma perícia, etc, para buscar responsabilidade? Beleza. Não, a gente não consegue fazer isso agora. Então arruma, corre para arrumar, e aí durante esse processo aí você faz uma perícia, etc, e aciona o que você tem que acionar. Se na perícia for constatado que era sim um vício construtivo, beleza. Então a gente pode acionar quem é de responsabilidade. Vou dar um exemplo, tá? Vou ser bem grotesco Sim. aqui. Então, às vezes, a produção de tubulação na fabricante veio com um problema que só foi constatado depois de 5 anos. Né? Então, depende, realmente. Mas eu acho que o principal ponto é resolver, né, nesses casos. Avaliar a urgência. Né? É um pinga-pinga ou é algo grande, entendeu? Mas agora vamos lá, devolver pro jurídico. Agora eu vou dar continuidade ao Dr. Danilo. Eu já vou falar, a gente não tem que defender construtora, nem condomínio, nada disso, mas a construtora já se prontificou, entendeu? A avaliar os casos. Então pediu para realmente anotar, porque não é o primeiro condomínio que acontece isso, então ela pediu realmente para avaliar os casos. E aí, doutor, passou a garantia, mas tem responsabilidade? Vamos lá, passou a garantia dada pela construtora. Mas o que diz o Código Civil com relação a isso? O Código Civil diz que se tem um vício oculto, em tese renovaria-se essa garantia. Você descobriu agora. Então, renova-se o prazo de garantia. E o Código Civil ainda coloca um prazo de 10... O Código Civil coloca um prazo de 10 anos. E isso já foi o STJ, que tem vários e vários julgados, dizendo que, apareceu um problema. Tem 10 anos para poder acionar a construtora. Seja para ser indenizada, seja para reparação. Então, como jurídico, a gente pensa assim. Agora eu vou falar da parte de engenharia e você vai poder explicar isso. Na minha pós-graduação de Direito Condominial, tive uma aula com o engenheiro. Ele falou que a responsabilidade do construtor seria de acordo com a vida útil da obra. Ou seja, essa parede tem que durar não sei quantos anos. Ele entendia isso. Você já ouviu falar disso já? Já ouvi falar, não acho que funciona muito bem assim. Até porque, vou dar um exemplo, um piso laminado, né, não vai ter a mesma validade da parede estrutural. Né? Então, acho que vale considerar principalmente o Código Civil para brigar nisso juridicamente com eles. A gente vai nessa parte. É. Mas realmente quando ele falou isso eu falei, poxa, então tem, na verdade, responsabilidade. Até concordo que tem que ser eterna. A gente teve até pediram para eu até comentar isso, não sei se você viu. Parece que no Nordeste tem alguns prédios que estão cedendo. Chegou a ver isso, essa reportagem? Não vi. Cedendo. Então, por exemplo, já tem os prédios nivelados ali, né? Semelhante ao que acontece em Santos? E desceu já mais de 1 metro e estão retirando as pessoas. Tanto é que tinha um vídeo de uma moradora falando, minha mãe tá indo para minha casa, tudo isso. Falaram, aborda isso, doutor. Infelizmente isso acontece. Por quê, Ícaro? Você está falando até de Santos? O quê? O solo? Uma má preparação? Às vezes assim, podem ter vários motivos, né? Vamos considerar somente dentro do condomínio ali. Às vezes durante a construção, né, a construtora considerou que externamente, né, o bairro era assim, era de um jeito, tá? E aí passou-se alguns anos e externamente já não é mais desse jeito, né? Eu vou dar um exemplo, né? Às vezes teve um loteamento, mudou uma drenagem ao redor, né? E isso pode impactar no solo onde aquele condomínio está localizado, e aí isso pode realmente vir a causar algum problema. Ou imperícia, né? Ou durante a construção, ou durante o projeto, né? Durante as sondagens para executar a fundação, não foi bem feito, né? Não avaliou ao todo como deveria avaliar, não viu que tinha algum detalhe de um solo um pouco mais fraco, mais pobre, etc., e aí pode sim ocasionar esse tipo de problema. Em Mauá a gente tem uma quantidade de condomínios que foram até embargados no passado, porque o solo contaminado era realmente um descarte de umas empresas muito grande, e o solo contaminado acabou sendo embargado depois de uma explosão, até de uma pessoa chegou até a perder a vida. E é isso que eu não entendo. Às vezes não tem esse estudo, porque você trabalhando numa construtora... vou te colocar até um outro caso. Semana passada, na Baixada principalmente, teve alguns condomínios que foram alagados, tudo. Eu acho que isso aí, eu não sei se até chega a corroer depois de um tempo, porque a água vai ficar entrando debaixo de um prédio. Mas em específico esse, um condomínio entregue há 6 meses. Alagou, perdeu o carro, foi um monte de coisa. Eu entendo plenamente a responsabilidade da construtora. Como é que ela não fez um estudo e sabia que aquele local ali alagava? O estudo até simples, chegar pro vizinho do lado e falar que alaga. Capaz dele falar, alaga. Daí eu não sei, agora eu vou falar da minha forma leiga. Não teria que, em vez de ter subsolo, começar num pavimento já superior? Ter essa preocupação? Tem que ter essa preocupação, mas como eu tinha falado antes, assim, né? Às vezes a construtora ela vai fazer o prédio,
ela se preocupa só com o que está dentro do terreno. Né? Isso acontece, é muito comum, foi o que eu comentei. Às vezes, só se preocupou ali o que está dentro das 4 paredes ali, e o que tiver fora não impacta tanto. E aí acontece esse tipo de problema. Então, assim, eu também entendo que a responsabilidade da construtora, afinal, existem estudos hídricos aí por anos e anos, por 50 anos, dependendo da região, 100 anos. Então, não vou falar que é 100% previsto, né? Mas existe uma estatística, né, para você conseguir, vou dar um exemplo, subir o nível desse terreno ao ponto de que se tiver uma enchente na rua, dentro do condomínio não vai ser atingido, né? Não, mas nesse caso acreditamos que a construtora sabia que ela instalou bombas de drenagem. Só que as bombas que tinham... Não dava conta. Não suportaram. Não suportaram. Então a construtora já sabia. O que você está falando, onde eu resido mesmo, a construtora fez isso. Lá é uma obra da própria Odebrecht, mas ela fez isso. A gente sabe que ela levantou até a rua, entendeu? No passado, para que realmente sabia que era um local que alagava, então o condomínio nunca teve esse problema. Até teve algumas enchentes complicadas aí no passado, aí, mas o condomínio nunca chegou a ser afetado de uma forma drástica. Mas não tem subsolo. Então, o primeiro pavimento é um pouco acima da rua, entendeu? Mas não tem subsolo. Eu acho que até mesmo eles na época falaram, não, melhor não fazer o subsolo aqui, porque... vou contar uma história aqui, pessoal. Já que a gente chegou nisso aqui, eu tenho um amigo que mora num condomínio no Ipiranga. E teve um ano que foi uma chuva muito forte. Se eu não me engano, foi 2018. Teve uma chuva muito forte. E aí os carros ficam realmente no subsolo e tem sirene para tirar. Nessa de tirar, todo mundo começou a descer para tirar o carro e um dos moradores acabou acessando o elevador para descer. Nisso, Ícaro, a hora que chegou, pessoal, dica, não é hora de acessar o elevador, a placa do elevador fica embaixo do elevador. A hora que chegou perto do solo, o que aconteceu? O elevador queimou, as portas travaram e aquele morador começou a ver a água subir na canela dele, no joelho dele. A grande sorte é que a esposa não viu ele gritando, tentando sair, mas ninguém estava vendo. A esposa não viu ele lá em cima, junto dos demais, daí ela presumiu que ele estava lá dentro. Daí foram arrebentar a porta para tirar ele. Mas parece que quando arrebentaram a porta, a água já estava quase na cintura. Nossa. E alagou. A água passaria a altura do elevador e infelizmente ele perderia a vida. Então é aquilo. Claro, a gente sempre fala, se tiver incêndio, não usa elevador. Se tiver alagamento, também não usa elevador. Não é para usar as escadas. Parece história de filme, né? Então, mas eu não sei por que eu lembrei disso. Vamos lá, pessoal, quero agradecer demais a presença de vocês, entendeu? A gente começou ali, o pessoal entrando no nosso podcast, agora já tá bem bacana. E agora eu vou falar dos nossos patrocinadores. Primeiro, GS Seguros em Condomínio, King Telas Mosquiteiros, Eterno Pet, e sim, Baratinho Mix, Mercados em Condomínio. Eu vou entregar esse presente aqui, cara, por favor, não vou nem abrir, vou deixar você abrir. Presente nosso e do nosso patrocinador. Vê se você gosta aí. Meu café vai ficar quente, porque eu sei que mantém quente agora. Agora você tem um copo bonitinho. Tá lá. É bem legal. Obrigado mesmo. Eu vou até perguntar. Um dos condomínios que você é síndico tem um Baratinho Mix. O pessoal gosta do mercado? Você gosta do mercado? Gosta. Eu conheci há pouco tempo, inclusive. Fiquei bem surpreso, né, por vários pontos. Assim, primeiro, a organização do mercado. A variedade de produtos, né, eu achei muito boa. E também, assim, o que eu fiquei mais impressionado, na verdade, foi o preço. Porque normalmente mercadinho de condomínio não é tão barato quanto o mercado, né? E não é tão caro quanto uma conveniência de posto. Um Baratinho Mix consegue ser ali quase um mercado, né? Não está tão longe. Então, eu fiquei bem surpreso, positivamente falando. Sim, espero que tenho outros aí. Que legal. Vamos lá. Dando continuidade agora. Quer fazer alguma pergunta, doutor Danilo? Senão eu vou seguir na nossa pauta. Tem uma pergunta aqui que mandou, talvez nós vamos ter que responder, mas vamos passar por Ícaro. O síndico fez obra e foi constatada irregularidades. Obra sem engenheiro, sem ART. Há quase 10 anos. Pode recorrer judicialmente pedindo indenização? Olha, não sei te dizer. Se há 10 anos, se pode. Aí eu vou deixar vocês responderem. Eu acho que tem a responsabilidade civil ali. Sim, o problema maior é que você está falando realmente do prazo, né? Você já ultrapassou esses 10 anos, mas a gente sempre fala que o síndico deve responder. Eu só não entendo
como até o conselho, o pessoal deixou isso tudo passar, depois de 10 anos sem uma RT, sem realmente verificar, entendeu? Observar, entendeu? Esse tipo de obra. Mas vamos lá, doutor Danilo, você é o nosso civilista. Agora a gente vai jogar com números aqui. Vamos lá. Responsabilidade civil, prescrição, 3 anos. Então, para acionar o síndico é 3 anos. Mas a empresa que fez a obra, a construtora que fez essa obra, será que ela não responde também por 10 anos, igual eu falei? Aí você Se está é um vício falando... oculto que foi Exatamente, descoberto. você está falando da responsabilidade, Então, não da garantia. vai processar o síndico? Não, o síndico não dá, pela responsabilidade civil dele, não dá. Até porque não foi ele que executou a obra, foi a empresa. E se não teve Mas- construtora? Aí é outro grande problema. E se contrataram o Você entendeu? Tião? O né? Tião, O o Tião. Aí complica, né? Se contrataram acontece? o Tião, não tem o CNPJ, não tem uma empresa, o síndico responde só 3 anos. Ah, mas É verdade. Sim. Eu não consigo jogar 10 anos aí. Aí não, mas na verdade é aquilo. A gente sempre fala do fato do síndico, o pessoal fala, mas a obra foi feita? Foi. O síndico, ele teve dolo em alguma coisa? Não. Entendeu? Não, ele teve, às vezes o quê? Teve culpa de não ter observado corretamente aquilo. Daí você fala, não, vamos buscar a indenização contra o síndico. A obra está feita? É a culpa do síndico? Às vezes de um prestador de serviço fez alguma coisa errada? Não. Eu sei que a gente tem um grande problema aí, cara. Eu vou até passar isso para você. O condomínio, o STJ, determina que o condomínio não tem direito a dano moral. Ou seja, você contrata aquele prestador para ele fazer a fachada do prédio. Ele vai lá, faz daquele jeito, fica uma porcaria. Daí você vai entrar com uma ação para cobrar o dano material. Ou se não, a execução da obra. Tá, mas nisso você vai perder 5 anos com a fachada toda deteriorada, às vezes infiltrando. E o condomínio não tem direito ao dano moral. Mas, e os moradores? Os moradores têm. Aí. O condomínio, sabe por que o condomínio não tem direito a dano moral? Porque o condomínio não é tido como uma personalidade jurídica. Ele tem direito a CNPJ, que diz, é uma pessoa jurídica, mas ele não tem personalidade. E se ele não tem personalidade, ele não tem Isso me irrita uma pouco. moral que pode ser abalada. Mas eu, como condômino, se eu conseguir comprovar que aqueles 5 anos de fachada ruim abalou, que eu sofri brincadeiras de amigos meus que vinham me visitar, outras pessoas, ou que isso desvalorizou o meu condomínio, os apartamentos passaram a ser vendidos mais baratos, eu consigo uma indenização. Ó, bem legal. Eu quero fazer... Eu vou seguir nossa pauta aqui, mas antes eu quero fazer um tema quase ninguém fala. Entendeu? Instalação de ar-condicionado em prédio antigo. Você tem bastante isso? É permitido? Não é? Olha, depende. Tudo depende, né? Não dá pra gente só falar não ou sim, né? O que normalmente se faz hoje, tá? Depende, lógico, da parte financeira do condomínio, né? Mas o ideal é que se faça uma avaliação técnica, né? Existem milhões, hoje, assim, o mercado condominial cresceu muito, então tem vários peritos para todas as áreas disponíveis, né? É contratar um bom perito, tá? Para fazer uma avaliação técnica se o condomínio suporta, não só estruturalmente falando, mas principalmente a parte elétrica, né? O equipamento de ar-condicionado ele é um equipamento bem potente. Então não dá só simplesmente para pendurar ele na parede e achar que vai dar tudo certo. Porque se a gente colocar 50 apartamentos no verão com ar-condicionado ligado, pode dar uma sobrecarga no prédio e o prejuízo ser muito maior. Então, assim, prédios antigos, eu não acho que é bom nem pensar em ar-condicionado. Entendeu? Assim, eu quero colocar ar-condicionado no meu prédio antigo, muda. Dificilmente vai dar. Dificilmente. Tem a parte elétrica e aí a gente entra na parte estrutural. Aonde você vai colocar essa condensadora? Né? Aonde vai ser o dreno do ar-condicionado, o dreno da condensadora, o dreno da evaporadora. Então, assim, são várias vertentes ali para você pensar e na hora que você vai chegar na conclusão que não dá. Um apartamento antigo não dá. Né? Eu tô perguntando isso porque teve um seguidor que mandou para mim hoje que ele tá bravo. Por quê? O local que foi aprovado, isso na Praia Grande, o local que foi aprovado foi numa janela que ele tinha vista para o mar. Daí agora ele fala, eu tenho um ar-condicionado enorme na frente que faz barulho e ainda não posso mais ver o mar. A única janela que eu tinha, que era uma vista, acho que lateral, que eu podia ver o mar, foi que foi aprovado. Ele falou, eu quero entrar com uma ação para mudar o ar-condicionado. Pode? De local? Se ele conseguir colocar dentro do apartamento dele, resolver isso daí, pode agora. Mas na fachada... Para aprovar em assembleia, né? Mas já teve assembleia. aprovação.
Esse é o maior problema. A aprovação foi nesse maravilhoso local, até pelo que ele colocou. Então, realmente, a gente tem algumas coisas. Eu sei que alguns condomínios até da MRV já vem com o local específico, né, Ícaro, para poder colocar. Já vem. Acho que a gente não vai falar mal de construtora. Não, de jeito nenhum. Só vamos falar que hoje ela já vem entregando, assim, né? Mas assim, não vem uma instrução detalhada para os moradores. Isso eu acho que é um ponto que todas elas deveriam fazer, né? Todas as construtoras. Então, olha, tem aqui um ponto para o ar-condicionado. Como que você instala? Não precisa colocar um manual perfeito ali, nem envolvendo marcas, nem nada. Mas assim, como que é feita essa instalação? Qual é a posição? Né? Muitas construtoras hoje só deixam um ponto e aí deixa a cargo do síndico fazer só a padronização e o posicionamento, né? Se fosse só a padronização, olha, a condensadora vai ser dessa cor e você vai colocar uma grade, alguma coisa assim. Estaria ótimo, mas você tem que definir posicionamento, às vezes isso vai gerar um problema futuro de manutenção de fachada, enfim. Mantendo o assunto no ar-condicionado. Eu achei que a gente ia pular isso aí, o pessoal gosta. Isso aí quando entra no ar-condicionado. A pergunta aqui do seguidor. Aqui onde eu moro, o modo correto de ter ar-condicionado são para os modelos ACJ. Mas a maioria dos condôminos mudaram para splitter e furaram as paredes para poder instalá-los. Perde o seguro do imóvel por causa desses furos? Será? Depende. Mas possivelmente sim. Na verdade não perde o seguro. O que é importante fazer junto à seguradora é a regularização dessa alteração. Né? E isso foi feito com a RT, de novo. Foi feito com a avaliação de um engenheiro. Né? Então existe uma liberação estrutural para aquilo ser feito. Se existe, não tem problema. Basta informar a seguradora, olha, foi feita uma atualização no condomínio. Vamos dar um exemplo. Daqui a 20 anos existe uma forma nova no ar-condicionado que dá para instalar em apartamento, mas você vai ter que fazer alguma alteração X. Sim. Né? E a gente precisa evoluir. E se para evoluir for necessário e for liberado e for permitido, tudo bem. Vamos falar de evolução, então. O pessoal questiona todo podcast vem essa pergunta, então tem que te fazer. Você tem algum condomínio já com instalação para um carro elétrico, chamados wallbox ou até as tomadas? Não, ainda não, mas é uma situação que eu estou avaliando, porque eu trabalho com um público que não avançou ainda para o carro elétrico, mas eu tenho certeza que está na porta. Né? Agora com os preços abaixando, inclusive, eu tenho certeza... 120 mil reais. Então, é o famoso carro popular hoje, né? É. Não vamos entrar nessa polêmica, não, né? Um carro popular é isso aí, 120 mil reais. Infelizmente é isso, mas não vamos entrar nessa polêmica de preço, mas tá na porta dos condomínios, então tenho certeza que em algum momento vai chegar e hoje eu estou avaliando justamente isso. Então, mas o que você acha que impactaria mais? A instalação de um ar-condicionado em todas as unidades? Ar-condicionado não. Não. A instalação de um ar-condicionado em todas as unidades ou a instalação de um ponto de energia em todas as vagas de veículo? Ponto de energia em todas as vagas. Vai consumir muito mais. Vai consumir muito mais. Muito mais. É assim, o principal ponto do carregador de veículos é a velocidade que ele carrega o carro. Né? Então, vou dar um exemplo. Você compra um carro e ele vai carregar numa tomada 220, vai demorar 12 horas. E aí você coloca um carregador super potente lá e ele carrega em 50 minutos. Né? Esse carregador em 50 minutos, é óbvio que ele vai ser muito mais potente do que um ar-condicionado. E aí é multiplicação. Né? Se você pegou aquela vaga e você multiplicar para todas as outras vagas da sua situação, talvez não dê. É por isso que os condomínios têm optado, principalmente o condomínio que tem vaga por sorteio, né? Tem optado por destinar, um exemplo, X% daquelas vagas para carros elétricos. Né? E você preferencia aquelas vagas para as pessoas que vão adquirir um carro elétrico, enfim. Isso é uma dica boa, hein? Essa é uma dica boa que eu vou levar para bastante condomínio. Então, aquele pessoal que tem vaga rotativa já está separando algumas vagas. Isso. E aí, quem tiver o carro elétrico vai fazer aquela opção. Isso. Isso é bem legal. Eu sei que tem alguns condomínios que fazem isso com vagas grandes. Uhum. E aí tenta fazer esse sorteio separado para essa pessoa ter uma vaga um pouco maior. Perfeito. Vamos lá, vamos seguir aqui, Ícaro, que eu acho que é bem legal. Agora, para você que é síndico. Um elogio aqui pro Ícaro. Nossa. O Lucas Dantas falou: muito conhecimento apesar da pouca idade. Explicações rápidas e objetivas. Fácil de entender. Parabéns, Ícaro. Obrigado. Fico feliz. Que legal. Vou fazer aqui, agora vamos para os síndicos.
Pergunta é aqui, ó. Por que síndicos muitas vezes acabam perdendo a garantia? Eu sei que hoje em dia nós temos excelentes síndicos moradores, temos excelentes síndicos profissionais, mas acaba acontecendo do síndico acabar perdendo a garantia. Por que isso acontece? Assim, pra gente falar de garantia, a gente provavelmente está falando de um condomínio em implantação, né? Então, vamos lá, o condomínio foi entregue. Por padrão, as construtoras entregam um manual de boas práticas, um manual da área comum, um manual do síndico. Cada construtora chama de um jeito. E é importante o síndico, além da convenção, ele levar essa anotação, né, esse livro, etc. e tal, como uma bíblia para ele dentro do condomínio. E ali fala todas as garantias e quais as manutenções e qual que é a periodicidade que ele deve realizar cada uma dessas manutenções. Vou dar um exemplo. Caixas de esgoto. Poucas pessoas sabem que você tem manual que fala a cada 3 meses, tem manual que fala a cada 6 meses, você tem que fazer limpeza de caixa. E o que é limpeza de caixa de esgoto? É você abrir a caixa de esgoto e fazer uma sucção naquilo que fica no fundo da caixa. Né? Você vai diminuindo o volume dela, né? Então, pouca gente sabe. E as pessoas deixam passar e só lembra disso quando tem um entupimento, e aí entupiu, a construtora vai te pedir. E dá o laudo de limpeza de caixa. Não tem. Então, fica aquela conta absurda de desentupimento que Sim. fica para você. Então, assim, hoje tem empresas de manutenção preventiva para tudo, para condomínio. Né? Então, tem empresa de manutenção preventiva para parte hidráulica, para parte elétrica, vou dar um exemplo, condomínios que tem fotovoltaica, tem também empresas que cuidam. Então, é importante, como eu falei, além da convenção, é o síndico levar esse manual de manutenções preventivas, né, embaixo do braço, e ele ter ali todos os meses, às vezes quinzenalmente, semanalmente. Condomínio que tem gerador, por exemplo, semanalmente você tem que ligar o gerador. Né, e às vezes o síndico esquece, lembra de ligar uma vez por mês. Aí quando vê, tem um problema gigantesco na injeção do gerador e um problema milionário ali. Né? Então é importante seguir embaixo do braço. Né? Como que o síndico perde a garantia? É fazendo o contrário. É não pegando esse livro das manutenções preventivas, é não seguindo isso, e ali está feita a catástrofe. Sim. Agora tem uma pergunta aqui, que a gente fica falando. Eu vou até comentar. As pessoas têm dúvidas. Só para ver como que é isso aqui. Pode falar. Apartamento antigo, vocês consideram com quanto tempo? Acho que mais de 5 anos já vira antigo, né? 5 anos? Acho que o que acontece? Eu tive um condomínio tem os aqui. antigos de 60 anos. Por isso que mas é difícil, porque a gente não tinha tanto isso voltado para instalação de ar-condicionado antigamente. Agora não. Acho que é outra realidade que você falou, esse crescimento é outra realidade. Mas eu tenho um condomínio que foi implantado faz pouco tempo, condomínio de 8 anos, e conseguiram aprovação. Conseguiram aprovação tanto da parte elétrica como da parte estrutural. E isso foi bem legal. Eu vou mudar um pouco o tema aqui. Agora vamos começar com outras coisas do síndico. A gente tem um grande problema. Tô aqui, vamos lá. O pessoal vende comida dentro dos apartamentos, vende bastante coisa. E eu quero saber. A pergunta aqui da seguidora. O meu gás não é individualizado. Posso fazer bolos para vender aos condôminos e até para o pessoal de fora do condomínio? É bem prático isso. Não. Não pode. Um mau uso, né? O gás é comunitário, né? Então, teoricamente, o uso tem que ser igual para todos, né? E aí a gente vai entrar na parte jurídica da coisa. Sim. Né? Questão de usos e fins da edificação, né? O Código Civil, para que aquela edificação foi feita, né? E ela é feita com uso residencial? Não pode. Né? E a gente começa a acrescentar alguns outros problemas, né? A gente começa a prejudicar o uso da área comum. Vamos ser um pouco exagerados aqui, né? Imagina que uma pessoa vende iFood e ela faz 40 entregas por dia. E tem 4 outros vizinhos no hall dela. Não, 3 vizinhos, né? 4 ao todo. Aquele morador, ele aperta 40 vezes mais do que os outros vizinhos o botãozinho do elevador. Né? Dependendo se o entregador for lá buscar no apartamento dele, ele mora no 10º. Vai ter, imagina, 20 entregadores ali, 20 entregas. Pessoas diferentes, né? Então, assim, você traz um mau uso para comum, você traz um prejuízo para a segurança do condomínio, né? É importante destacar isso. E, assim, é importante as pessoas terem esse pensamento, né? O condomínio foi feito para isso? Não foi feito para isso. Ele foi feito para as pessoas morarem, né? Enfim, deixo para vocês completarem com a parte jurídica. Eu penso da mesma forma. Respondi isso esses dias.
O que acontece? É comum a gente ter um comércio interno. Tanto é que às vezes você vai dentro de alguns condomínios, tem até os grupos específicos daquele comércio interno. O pessoal vendendo Coca-Cola, o pessoal vendendo às vezes um bolo, alguma coisa assim. Mas sempre preconizo o fato de ter água e gás individualizado. Não adianta você ficar fazendo bolo, entendeu? Com o gás de todos. Então, todos estão pagando pelo seu comércio. Então, isso acaba. A permissão? Não. Se você levar ao pé da letra, não existe essa permissão. Porque o condomínio, estritamente residencial no caso, não poderia ter esse comércio. Mas a gente sabe que isso é bem tolerado dentro dos condomínios. Agora, pro lado de fora, você ter entregadores à sua porta, ou se não até pessoas de fora, o vizinho, algo assim, terminantemente proibido. Vamos seguir então. Proibido entrar, né? Aqui, ó, a complementação. Eita. Nessa situação de fazer bolos para vender, se o gasto for individual, o próprio Ícaro já respondeu. Trata-se de prédio residencial, não comercial. Foi como o Peterson estava falando, né? Assim, existe, né, ali, às vezes... Comércio informal. O comércio Sim. informal dentro do condomínio, né? Fato é, vender para fora, né, isso traz um prejuízo para o condomínio. Né? Então, pode parecer que não, como a gente estava falando do elevador, é um caso extremo, é extremo, mas é verdade. Sim. Né? Você vai ter um motoboy ali na sua porta vários momentos do dia. Então, assim, vender para fora não pode. Vender dentro do condomínio, existe essa liberação. Né? Se a gente for pegar o pé da letra, não poderia, mas dentro do condomínio, se for individualizado, pode ou não pode? Então. Ao pé da letra, não. Mas isso aí é algo que vem sendo aceito pela maioria dos condomínios. E outra coisa, levem sua assembleia, pode até mudar, pode até colocar um condomínio de forma mista não, que você poderia vender para fora. Mas ter essa liberação aos moradores, que eu acho até importante. Em alguns casos é até legal você ter esse comércio lá, a pessoa que vende o brigadeiro, a pessoa que vende a Coca-Cola. Normal, eu acho que é até bacana isso. Claro, não pode sair um pouco do nível, passar, né? Imagina você, alguém te fala, o pessoal quer vender açaí pra fora, quer vender pizza pra fora. É engraçado, o pessoal vende pizza de dentro do condomínio pra fora, ao invés do cara pedir uma pizzaria. Não tem. Agora, a complementação. E manicure e cabeleireira, pode atender clientes dentro do condomínio? A gente vai seguir a mesma Vamos trocar a pergunta. Né? E um advogado pode atender clientes dentro do condomínio? Também não. A resposta é a mesma, não? É a mesma não. É a mesma Exatamente. coisa. O problema é o quê? O pessoal vindo de fora realmente, às vezes o que acontece? Você vai até comprometer a segurança. Eu tive uma situação engraçada num condomínio, que lá o gás era comunitário, hoje está sendo individualizado, e uma das moradoras colocou assim, gerou uma polêmica, né, por conta dessa... Foi bem no comecinho do condomínio, né, por conta dessa proibição, pode ou não pode, né? E aí quando chegou-se no momento de não pode... Olha, eu tenho 50 encomendas de feijoada aqui. Olha o prejuízo que você vai me dar. Só que, poxa, 50 encomendas de feijoada num condomínio onde o gás é comunitário. Não. Então, imagina a dor de cabeça que isso gerou. Você tem os outros moradores questionando isso, né? Sim. Porque os outros moradores falam, poxa, por que ele está fazendo isso? Porque pode. Como é que não tem nada? Não é fazer... Claro, sempre. Individualizem. Água e gás. Acabou. Cada um paga pelo seu consumo. Sim. Vou perguntar outra coisa aqui, Ícaro. O pessoal mandou bastante. Pessoal, obrigado realmente pela audiência. A gente queria agradecer os seguidores da página Condomínio Net, seguidores da página Jornal Parque São Vicente. Ícaro, fala mais uma vez seu Instagram. Se quiser achar o síndico Ícaro, que também é um engenheiro civil. É síndico.ícaro, Ícaro com Y e K. Bem legal. Ó, eu sei que isso aqui só dá para fazer... É meio difícil fazer depois que o prédio foi implantado. Mas eu vou perguntar para você. Condomínio pode padronizar cor e modelo das cortinas e até persianas? Eu acho que deve, tá? Eu acho que deve. A gente tem a mesma opinião sobre isso, mas infelizmente a gente está sujeito um pouco também à cultura de alguns condomínios. Né? Tem condomínio que a cultura dele já está implantado dessa forma, você vai entrar, não é algo que vai trazer um benefício. O ideal seria que sim, todas fossem padronizadas. Assim como a gente padroniza quando vai fazer envidraçamento de sacada, você padroniza a cor da cortina, por que não vai padronizar da janela? Né? O ideal seria que sim, você vai ter um condomínio muito mais harmônico quando você olhar a fachada, mas não é a realidade. Né? O ideal é que sim, mas não é a realidade de todos os condomínios. Mas, agora falando legalmente, a fachada do prédio não é a janela, então que eu coloco para dentro.
é meu, eu posso fazer do jeito que eu quiser? No meu entendimento, por mais que esteja para dentro, mas ela está à mostra, né? A mostra realmente na janela. Diferente, se eu olhar, tem uma luminária lá dentro do apartamento, né? No meu entendimento, sim, é fachada. Então, eu também penso que ali é dentro a cortina, por quê? Até mesmo porque você busca uma aprovação assim, quando você tem um fechamento em vidros, se você colocar o vidro e não colocar nada que impeça, entendeu? A pessoa de continuar olhando a sacada, algo assim, para mim, aquele fechamento em vidros acabou não tendo isso de fechar a sacada e ser a fachada. Quando você coloca realmente a persiana, que isso aí normalmente a gente aprova da mesma cor, eu entendo que ali sim. Ali sim. Porque o pessoal pergunta muito. Isso aí vai dar uma polêmica, porque dá uma polêmica enorme. Então quer dizer que eu posso trocar a cor da minha churrasqueira. Prédios que tem churrasqueira na sacada. Pode. A partir do momento que você fez o fechamento e colocou a persiana ali, perfeito. Você pode. Claro que eu não vou esticar até para os varal de sacada, porque se ninguém vê, se tiver fechado, tudo bem. Mas se você abrir, não pode ter um varal na sacada. Então eu entendo que a partir do momento que você faz o fechamento ali e coloca, entendeu? Uma padronização ou não. A gente está falando, a gente vê nos prédios hoje, você abre a janela, tem uma janela com uma cortina vermelha, outra cortina azul, uma cortina amarela. Alguém que pendurou um lençol. Um lençol, uma bandeira de time. Algumas convenções falam que é proibida a bandeira de time. Você pode ter tudo colorido, mas a bandeira de time não. Eu não estou nem falando para fora da sacada. Como se fosse uma cortina. Como se fosse uma cortina. Fala que não pode nem a cortina. Aí a gente volta naquilo. Então quer dizer que eu posso ter uma vermelha, uma azul, uma colorida, mas não posso ter uma bandeira de time. Não pode. Vamos lá, Danilo. Tem mais aí? Pode falar. Senão eu vou soltar outra pro Ícaro aqui. Nossa, ar-condicionado de novo? Não, ar-condicionado de novo? Não. Fechadura digital. Tem que ser padronizada ou não? Eu entendo que não. Né? Eu acho que ela tem que ser liberada. Lógico que você pode padronizar no sentido ponto. Você não precisa padronizar o modelo. Né? Mas você tem tipos de fechadura eletrônica, algumas que são pequenininhas, outras que é só a fechadura, outras que tem a parte do espelho aqui, a fechadura, outras que são gigantescas, um puxador. Eu acho que as limitações elas podem ser feitas em assembleia. Eu acho que é difícil você padronizar dessa forma, como a gente estava falando de tecnologia agora há pouco, né? Hoje você padroniza que a fechadura vai ser assim. Passa 3 anos, né? Ou vira moda um outro tipo, ou fica melhor realmente um outro tipo de fechadura. Uma facial no meio da porta. Uma facial no meio da porta. Aí você puxa uma nova assembleia para mudar, etc e tal. Então, eu acho que padronizar os limites, eu acho que é interessante nesse caso. Que legal. Eu não gostei demais até da sua resposta, porque a gente já teve problema assim, né, nos condomínios. Já tivemos. Já teve problema, por quê? Foram lá e padronizaram, gente, vamos fazer uma fechadura com uma cor preta, entendeu? Dessa forma aqui, todo mundo usa. Daí teve uns 4, 5 moradores que fizeram o quê? Colocaram, fora a cor preta, colocaram um puxador de hotel no meio dela, para ainda poder fazer isso, entendeu? Daí, claro, o condomínio notificou que não poderia ser, porque já tinha uma aprovação. Então, é que você está falando do limite. Isso. Então, o limite seria, não, pode ser até aquela, tem uma marca famosa aí, até tá aparecendo na TV aqui agora. Então, que tem uma desse tamanho, entendeu? Tem uma desse tamanho que é aquilo que você consegue puxar. A minha é bem pequena, a minha é preta, pequena, digital. Eu não vou falar da minha. A sua você já teve problema já, né? Não. A outra, né? A outra quebrou, que era igual a sua, eu coloquei uma grande lá agora. Também é, então. Então ele é o cara que seria notificado. Sim, mas a minha, ela é inteiriça, assim, grande. Não tem um puxador separado. Então, acho que o maior problema nesse caso, estou explicando para você, que nem você falou dos limites, isso é legal expor, porque a pessoa colocou uma fechadura mais simples, sabe? Que nem um celular. E aí não tinha como ter o puxador. Daí o que ele fez? Ele foi lá e colocou um puxador de hotel. Aí realmente a gente vê que é bem complicado, né? É complicado também essas fechaduras que tem câmera, né? Então, Ícaro, você tá tem filmando isso? Agora, olha o jurídico pra cima do síndico. E as fechaduras com câmera, os olhos mágicos que filmam? Não pode. Viu? Eu adoro isso. Quando o síndico E isso aqui não é combinado não, viu, gente? Isso que é bom. É assim, o pessoal tem que ter... É que chegou a LGPD, muita gente não conhece ainda, etc e tal. E assim, pro morador que coloca, pra ele é ótimo, né? Assim, nossa, eu estou seguro e se acontecer alguma coisa eu tenho a gravação, né? Só que pros moradores que passam ali, não é bom. Né? Se alguém cai no hall, por exemplo, pronto. Né? Vídeo cacetada, tá pronto ali, olha só. Então assim, não pode.
né, vídeo. Quem, nesse caso da área comum, quem tem direito realmente a fazer as filmagens, etc., e mantê-las de forma segura é o condomínio. Né? É isso? É exatamente isso. Na verdade, as câmeras de segurança têm que ser do condomínio, entendeu? Então o morador tem a invasão de privacidade. Eu tive um caso assim, É bom a gente sempre contar um caso. Teve uma festa no salão e uma das moradoras acabou se embriagando. E ela subiu passando muito mal dentro do elevador e chegou no hall, ela acabou vomitando. Dentro do elevador e no hall da entrada da unidade dela. Uma das moradoras tinha esse vídeo. Gravou e colocou no grupo. Ou seja, a gente acabou conciliando as partes para chegar a um denominador comum financeiro, para não entrar nem com ação. Não cabia o condomínio, entendeu? Mas como procurou o síndico, a gente falou, a gente não tem nada a ver com isso. Mas eu vou entrar com ação. Acabou passando para outra moradora, a moradora, poxa, eu sei que eu errei. Então conversaram e acabaram tendo uma indenização. Mas é isso, o maior problema sempre é a má utilização da imagem. Então a pessoa tem aquilo ali e fala, não, ó, tenho a imagem aqui, vou soltar. Às vezes solta uma imagem de um menor, entendeu? Tá lá o menor brigando, você vai lá e solta alguma coisa assim. Então, câmeras são para segurança do condomínio. O morador adora isso, te perguntar a mesma coisa. Eu vou fazer a pergunta pro Ícaro mesmo assim, porque eu já sei a resposta. Posso instalar uma câmera na entrada do meu apartamento? Não pode. Então, o pessoal pergunta isso o tempo todo. Não, doutor, mas ó, eu puxo um fio pra dentro do meu apartamento. Não vai alterar a fachada. Não vai alterar a fachada. Eu puxo pra dentro do meu apartamento. Não pode, pessoal. Vamos lá, deixa eu pegar mais uma aqui. Mel, vai falando aí. Pessoal, infelizmente, nosso tempo eu sei que é curto. A gente sempre faz o programa de 1 hora. A gente vai ver pra poder modificar isso. Oi? 10. Ah, legal. Temos 10 minutos ainda. Eu vou fazer mais umas perguntinhas. Já que você falou de fachada, alterar a fachada... Olha só isso aqui. Primeiro eu vou fazer a pergunta, depois eu vou complementar. Posso trocar a porta do meu apartamento da entrada? Depende. Existem convenções que permitem, né? Às vezes naqueles apartamentos de luxo, quando você tem um apartamento por andar, por exemplo, Sim. 2, etc., às vezes permite. Né? Mas no consenso geral, não. Não pode pintar hall, não pode ter planta em hall porque é rota de fuga, não pode trocar porta. Dentro do apartamento você pode. Pode pintá-la de branco, mas na parte de fora, né, na verdade você pode pintar da cor que você quiser, né, na parte de fora não. A parte de fora é sempre manter da forma como foi entregue. A pergunta que eu tive hoje foi o quê? O condomínio decidiu mudar a cor das portas, da parte externa. Só que eu não moro no condomínio e acabei não vendo a ata e não recebi nada. Após 30 dias da minha porta da cor antiga, fui multado. Tá correto isso daí? No meu entendimento, sim. No meu entendimento, não. Eu sei que vocês vão brigar, mas... no meu entendimento é assim, o morador teve a oportunidade de participar da assembleia, né? Então ele poderia ter se informado, ele poderia não estar favorável a nada. Ele foi notificado. Deixa eu até colocar. Ele poderia ter participado só da assembleia, só para saber o que ia acontecer. Esse é um ponto. Não participou. Depois da assembleia, a gente tem que emitir uma ata, né? Você tem que compartilhar com os moradores o que foi decidido naquela assembleia. E aí, depois de emitir a ata, né, eu partiria assim, né? Eu partiria para 30 dias de adequação. Né? Não cumpriu-se esses 30 dias, então beleza. Depende também do impacto, né? Pô, a maior parte dos moradores não fizeram. A gente não vai dar multa para todo mundo. Você estende esse prazo, precisa flexibilizar também, não dá para ser tudo ao pé da letra. Passou-se novamente esse prazo, aí sim, aí é multa e etc. Mas ela foi notificada, não multada. Não, foi notificada e multada. Então ela teve um prazo para poder fazer a modificação. Sim, você. Mas uma alteração de fachada não é obrigação do condomínio realizar? Eu acho que era nisso que a gente ia falar. Você entendeu? Entendi. Vou alterar a fachada. Vou mudar a cor do prédio inteiro. Quem tem que fazer? O condomínio. Eu não entendi o porquê dessa pergunta, porque pensando dessa forma, eu entendo... vai mudar a cor da porta, tem que pintar a cor da porta. Quem tem que pagar? É o condomínio. Agora, poderia a multa... Se de repente ela teria que abrir a porta para poder fazer todo o acabamento e ela se negou a abrir ou não conseguiu fornecer uma forma de abrir. Aí sim caberia a multa. No meu entendimento, não que eu esteja errado, tá? Uhum. Não, eu seguiria a dos dois, porque eu acho assim, eu também multaria, porque eu acho que se ela foi notificada, provavelmente foi notificada dando datas para poder abrir a porta, porque não tem como você fazer o acabamento da porta, ia ficar horrível. Se você só pinta, imagina você está mudando a porta, ela é branca, estão pintando de preto. Claro que ia ficar feio preto. Mas é gosto.
Daí o condomínio decidiu que era preto. Se ela não fizer todo o acabamento, a hora que abrir, vai ficar um pedacinho branco ali ainda. Então, provavelmente, ela foi notificada e não fez isso. Aí sim, caberia a multa. Aí não teria problemas com respeito a isso. Ó, eu vou responder uma pergunta aqui que colocaram aqui, né? Tem algum problema moradores terem acesso às câmeras do condomínio, visto que teve aprovação em assembleia? Com a aprovação em assembleia, eu deixo para vocês, mas eu não vejo com bons olhos, né? E nem juridicamente falando pode, né? Os moradores têm acesso às imagens, a não ser, né, num processo, etc., com autorização de um juiz. E quando isso é aprovado em assembleia? Pensando num condomínio pequenininho, vamos pensar assim, um condomínio com 5 casas, onde às vezes nem porteiro tem. Como que funciona? Então, vamos lá. O que eu falo? Primeiro, sempre é não. Minha resposta é não. O pessoal pode ficar bravo, não tem problema nenhum. Câmera de segurança é para segurança do condomínio. Daí você tem, vamos colocar num condomínio pequeno. A gente advoga para condomínio de 1.200 unidades, para condomínio de 16 unidades. Vamos catar um de 16 unidades que eu sei que as câmeras são liberadas. Daí você fala, nada hoje em dia, antigamente a lei falava, alguns quóruns você precisava de 100%. Então você tinha que ter unanimidade. Hoje não mais. O quórum máximo que a gente tem são 2/3. Mas você fala, vai aprovar, entendeu? A liberação das imagens. É a única assembleia que eu faria 100%. Sabe por quê? Teve lá a mesma coisa que eu falei, a pessoa entrou vomitando, se não teve uma briga de criança, e aquela imagem vaza e é mal utilizada, vira um meme, alguma coisa assim. Você, toma aqui, só tem 3, vamos colocar assim, só tem 3 apartamentos, nós 3 aqui. O Ícaro liberou, o Danilo liberou, eu não liberei. Daí alguém entra com uma ação de indenização, por que eu vou ter que pagar essa ação de indenização? Então não. Se tiver 100% dos moradores falando, ó, não, nós queremos as imagens, 100% numa assembleia e aprovar, tá bom. Porque 100% vai depois pagar uma indenização por dano moral. É o único caso. Se não, perguntou pra mim, pode? Não. Não. Mas pode falar, se tiver alguma coisa diferente... Eu acho que poderia disponibilizar sem o direito a gravar. Mas como é que você garante que alguém não vai gravar? grava o tempo todo. Então. Aí vira aquele Big Brother bacana, entendeu? Você fala, ó, que legal. Eu tenho uma pergunta aqui que até eu fiquei na dúvida e o Ícaro que vai saber responder. Ixi, por vai jogar ser tudo pra síndico você aí, ó. e engenheiro. Tapete no hall tipo corredor. Pode ou realmente é rota de fuga? É assim, ó, tapete em rota de fuga não se poderia, né? Mas o que o bombeiro releva? Se o tapete ele é antiderrapante ou não. Quando você pisar naquele tapete, ele vai te escorregar e fazer cair? Não pode. Inclusive, sem ser bombeiro, tá? Se cair, a responsabilidade é do proprietário. Sim. E aí, assim, né, você vai ter que cumprir com todos os danos daquela pessoa. Então, tapete pode? Pode. Só que ele não pode ser escorregadio. Ele tem que ser antiderrapante e não tem problema. Entendi. Você falou de rota de fuga. Eu tive um condômino uma vez que perguntou e brigou ainda comigo. Porque ele falou que no prédio que ele morava em São Paulo era assim. Posso colocar cesto de lixo nas escadas? Eu sei que é uma pergunta ridícula, mas eu posso deixar o cesto de lixo nas escadas para os moradores, os condôminos colocaram o lixo ali e depois ser retirado? Não. Vamos entrar em outra pergunta simples, assim. Eu posso colocar meu vasinho de planta lindo que eu comprei, ganhei da minha tia, não sei, ali do ladinho da minha porta? Não. A gente entra em 2 pontos, né? Alteração de fachada, né? HAL, e a gente entra na questão da rota de fuga, né? Interromper uma rota de fuga é um crime, né? Então, assim, não pode, ponto. Inclusive o lixo também interrompe a rota de fuga. Existem condomínios, né, que você tem em cada andar uma portinha, né, que você pode jogar o lixo ali. Mas é muito difícil hoje isso, né? Até porque, sanitariamente falando, não é bom, né? Ninguém consegue fazer a limpeza naquele duto da frequência que deveria ser feita. Onde minha tia morava tinha um duto desse, mas era dentro da cozinha. Olha só, isso lá. aí naqueles filmes antigos nos Estados É Unidos, verdade. você vê lá que tinha... Até o pessoal foge quando o prédio explode. Tem uns filmes assim, né? O cara consegue pular ali e fugir. É um prédio de mais de 40 anos. Daí legal. pararam de utilizar, né? Lógico. Pessoal, tem mais... Vamos fazer... Tem a última pergunta? Se tiver a última pergunta, pode Ah, fazer, então, doutor Danilo, boa. porque tá acabando o nosso tempo aqui. Até pra complementar, teve uma que disse aqui que, né, de pintar, a moradora pintar a porta e que ela tá com problema no condomínio dela porque os moradores não querem tirar a redinha de proteção. Como é que faz? De quem é a responsabilidade de tirar a rede de proteção? Eu entendo que é do morador, mas a discussão vai ser do custo.
né? Você já está pagando a pintura da fachada, né? A não ser que desculpa, a não ser que o condomínio tenha algum dinheiro para bancar 100%, normalmente vai ter um rateio. Então você já está pagando o rateio, você vai pagar também para tirar a tela. É uma discussão longa, e aí? Mas a tela, ela não é do prédio. Ela é do morador, eu entendo. É do morador. Mas você vai gerar um prejuízo para ele. Mas apesar que assim, também... prejuízo que ele causou, entendeu? Sim, entendi. Agora a questão que eu falo, que a gente até já comentou nos podcasts, eu e o Peterson, é que se o morador que tem a obrigação de tirar não tirou, o condomínio pode tirar, o morador vai ficar sem tela. Pessoal, o negócio é o seguinte, é claro, numa contratação, que nem o Ícaro falou, você já pode fazer a contratação e aquela empresa vai tirar todas as redes. Vai ter morador que vai falar, peraí, por que vai pagar mais nisso se eu não tenho rede de proteção? E aí pode ser que tenha uma discussão. Se não tiver feito essa contratação, cabe a cada morador retirar. É o que você falou, dá um prazo, mesma coisa, ó, vai ser pintado tal dia, então você tem 30 dias para poder fazer isso. Não tirou, a empresa vem e passa a faca. Então ela não vai deixar de pintar a sua sacada, aquela parte lateral do prédio, né? A parte que cabe à fachada, porque o morador não retirou. O morador pode ficar bravo, pode falar que vai entrar na justiça, vai perder. Mas é assim, não adianta. Essa é uma responsabilidade realmente do morador ou pode ser contratada pelo síndico. Certo? Pessoal, quero agradecer demais. Ícaro, eu vou chegar aí em você, mas quero agradecer demais realmente hoje vocês. Participaram da live com a gente, participaram do nosso podcast. Depois vai ter os cortes, vocês vão ter tudo que o Ícaro colocou aí pra você. E eu queria boa noite do Dr. Danilo. Boa noite a todos que nos assistiram, boa noite, Ícaro. Muito boa explanação, respostas rápidas, sérias. E que demonstra conhecimento de como é ser um síndico e engenheiro, que é muito bom, né? Agradecer a Mel por todo o apoio pra gente aí. Esperamos vocês na semana que vem. Vamos lá, pessoal. Sei que eu tive bastante perguntas. Eu sei, a caixa de perguntas hoje teve 126 perguntas na hora que eu tinha visto. Então, assim, eu vou tentar responder algumas, depois eu vou outras, eu vou até perguntar para o Ícaro de novo, vou até utilizar ele. Falei, Ícaro, me ajuda aqui e prometo no futuro, eu obrigo ele a voltar aqui para falar um pouco mais. E agora eu quero o seu boa noite, Ícaro. Boa noite a todos, boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite. Nunca tinha participado de um podcast, foi a primeira vez, né? Uma experiência nova, foi bem divertido ali. Acho que essa troca de conhecimento é muito válida. Eu também fui acompanhando aqui pelo celular, né? O Instagram aqui da live. E eu vi que teve bastante morador, bastante condômino que veio participando. E essa troca, né, de conhecimento realmente é muito boa. Então é isso. Obrigado mesmo pelo convite. Espero vir mais vezes, já vamos me convidando. Vamos né? sim. Acho que você tem que voltar, assim, a gente vai... Eu falo, os síndicos voltam, os síndicos são bons, o pessoal pergunta bastante coisa, a gente tem que trazer de volta. Agradecer muito você, Ícaro, que fez de tudo para estar aqui. Teve um problema para chegar até aqui. Veio, entendeu? Tá aqui, foi que presenciou a gente. Agradeço muito essa live. Jardel, um grande abraço para você. Espero você aqui no próximo podcast. Boa noite e até semana que vem, pessoal.